Capítulo 3. Segunda carta. Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. A cidade de Esmirna, situada na Ásia Menor, atual Izmir, na Turquia, era conhecida por sua beleza, riqueza e lealdade inabalável ao Império Romano. No primeiro século, destacou-se por sua oposição severa ao cristianismo. Essa fidelidade a Roma levou à intensa perseguição aos cristãos locais. Historicamente, acredita-se que o anjo da igreja, nesta época, tenha sido Policarpo, discípulo do apóstolo João e bispo de Esmirna, que preferiu morrer queimado vivo a negar o seu Senhor. Seu martírio se tornou um dos testemunhos mais marcantes da fé cristã primitiva. Apresentação do Senhor, versículo 8. Jesus Cristo inicia a carta se apresentando como o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Esse título carrega uma revelação profunda. Cristo é eterno, anterior a tudo e acima de todos. Ele é a origem e o fim de todas as coisas, o autor da vida e da história. Ao afirmar que esteve morto e reviveu, Jesus conforta uma igreja perseguida, ameaçada de morte. Ele mostra que tem autoridade sobre a vida e a morte e oferece esperança. A morte não é o fim para os que confiam nele. O Senhor se importa com a igreja. Versículo 9. Cristo declara: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A palavra conheço aqui não indica apenas informação, mas um conhecimento íntimo e compassivo. A tribulação mencionada refere-se à intensa perseguição enfrentada pelos cristãos de Esmirna. Eles eram falsamente acusados de: primeiro, canibalismo, devido à linguagem da ceia do Senhor, comeu o corpo e bebeu o sangue de Cristo. Segundo, ateísmo, por se recusarem a adorar os deuses romanos. Terceiro lugar, incesto, por se chamarem mutualmente de irmãos e irmãs e praticarem o ósculo santo. Quarto, traição ao império, por não cultuarem César como Senhor. Esses irmãos viviam em uma cidade leal ao império, mas sua lealdade estava voltada a Cristo. Por essa fidelidade, sofreram discriminação, violência e marginalização. Seus bens eram frequentemente confiscados, suas casas queimadas, e muitos eram demitidos ou impedidos de trabalhar, o que gerava pobreza extrema. No entanto, o Senhor declara que, apesar de serem pobres aos olhos do mundo, eram espiritualmente ricos. A presença de Cristo neles era a sua maior herança. A sinagoga de Satanás, versículo 9. Jesus menciona a sinagoga de Satanás, um grupo de judeus que, em vez de servirem ao Deus verdadeiro, estavam caluniando os crentes de Esmirna. A palavra usada para blasfêmia, do grego blasfêmia, significa falar contra, difamar ou injuriar. Esses opositores estavam a serviço do inimigo, atuando como instrumentos de perseguição contra a igreja fiel de Esmirna. Apesar de serem judeus por descendência, eram espiritualmente apóstatas, pois rejeitavam o Messias e perseguiam os seus seguidores. A onisciência do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. O Senhor adverte que o sofrimento aumentaria. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados,
e tereis tribulação por 10 dias. A perseguição, portanto, não era apenas resultado de injustiça humana, mas parte de um ataque espiritual. O objetivo do inimigo era levá-los a renunciar à fé. A expressão 10 dias pode ter vários significados. Primeiro, literal, uma perseguição intensa e breve. Segundo, simbólica, representando a totalidade de um tempo determinado por Deus. Terceiro, histórica. Muitos estudiosos associam aos 10 períodos de perseguição imperial romana, culminando com a de Diocleciano, que durou exatamente 10 anos, de 303 a 313 d.C. Seja qual for a interpretação, a mensagem é clara. O Senhor sabia exatamente o que aconteceria e encorajava a fidelidade mesmo diante da morte. A direção do Senhor, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está um chamado à perseverança radical. A palavra coroa no grego é Stéphanos, que era dada aos vencedores nos jogos ou aos heróis da pátria. Cristo promete essa coroa não aos mais populares, nem aos mais ricos, mas aos fiéis, mesmo que sua fidelidade custe a própria vida. A recompensa não é terrena, mas eterna. A vida é eterna junto a Cristo. O Espírito ainda fala, versículo 11. O Espírito Santo, Consolador da Igreja, conclui com uma promessa gloriosa. Quem tem ouvidos, ouça. O que vencer, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte refere-se à condenação eterna no lago de fogo. Confira em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Aqueles que permanecem firmes na fé não apenas vencem as tribulações desse mundo, mas são preservados da condenação eterna. Eles têm a segurança de vida eterna com Deus. Alguns pontos a destacar. Primeiro, o diabo usa pessoas, grupos e instituições para perseguir a igreja do Senhor. Assim como houve caluniadores em Esmirna, hoje também há instrumentos das trevas tentando sufocar a verdade do Evangelho. Segundo, a maior riqueza da igreja é Cristo, mesmo em meio à pobreza e perseguição. A igreja de Esmirna era espiritualmente rica, pois Cristo era o seu bem maior. Terceiro, o Senhor conhece nossas lutas e nos anima a continuar. Ele não está alheio ao sofrimento dos seus filhos. Sua presença e promessas são o sustento da igreja. Quarto, aqueles que caluniam a igreja estão a serviço do diabo. Perseguir, caluniar e difamar os filhos de Deus é obra satânica. Quinto, devemos ser fiéis mesmo até a morte. A coroa da vida é dada àqueles que não negam o nome de Cristo, mesmo sob ameaça. Quem perseverar até o fim será salvo.